Bom dia, meus caros alunos. Estou gravando de manhã, por isso estou desejando um bom dia a vocês. A aula de hoje dá continuidade, né, à nossa disciplina de mecânica dos fluidos, né? Trata-se da aula de número 9, onde nós vamos estudar um tema belíssimo na física. Trata-se de estudar, de analisar, né, leis de conservação, fantástico isso. E a equação que rege a conservação da massa, da carga, da energia elétrica, por exemplo, né, é a equação da continuidade. Então vamos discutir, a partir da segunda parte da aula, a equação da continuidade e o que ela representa. Ora, essa questão de conservação de grandezas físicas é muito importante na física. Nós temos grandezas físicas que se conservam durante processos ou ao longo de transformações, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma fogueira. A gente começa com madeira e depois termina com cinza. Então, o que se conserva? Não é? Essa é uma questão interessante, né? Quais são as grandezas conservadas, né, durante uma transformação, qualquer que seja a transformação, né? É claro que a gente pode pensar em sistemas fechados, e a gente vai discutir mais leis de conservação, né, quando você tem um sistema fechado. Quando o sistema é aberto, aí complica um pouco mais essa questão de leis de conservação, porque o sistema está interagindo com outros sistemas, tá? De qualquer maneira, esse é um tema fantástico, belíssimo na física. Por que as grandezas se conservam? Algumas eu sei, outras ninguém sabe, tá? Assim o é, diríamos, né? E tudo que a gente quer, na verdade, né, é descrever, né, a conservação da carga elétrica, por exemplo. Mas nós não sabemos porque a carga elétrica se conserva, mas ela se conserva, né? Então a gente não tem uma explicação mais profunda para a conservação da carga elétrica, né? Por exemplo, né, uma grandeza que é conservada em todos os processos físicos, né? Então, é que existem duas categorias, né, de leis de conservação. São as leis de conservação condicionais. O que significa isso? Se alguma coisa acontecer, então uma determinada grandeza física se conserva. Nós vamos a exemplos, né, em relação a isso, né? Então, são as leis de conservação de grandezas físicas condicionais. Se, então, se conserva, né? Agora, é curioso isso. Tem também as leis de conservação que têm um caráter absoluto. O que significa ter um caráter absoluto? É que não importa o que aconteça ou as circunstâncias, a grandeza física se conserva. Esse é o caso, por exemplo, da carga elétrica. Em todos os processos físicos, né, conhecidos, a carga elétrica se conserva e não existe um condicionante. Se algo acontecer, a carga elétrica se conserva. Não, isso não existe. A carga elétrica se conserva, ponto. Não tem um se, né? Então, é bom a gente distinguir, né, grandezas físicas que são conservadas, né, e eu prefiro, então, classificá-las nessas duas categorias, né, as condicionais e as absolutas, né? A conservação da energia elétrica, ou melhor, a conservação da energia, né, é uma lei de conservação absoluta. A da carga elétrica também. Agora, a conservação da energia elétrica é condicional.
a da energia mecânica é condicional. É bom a gente entender estes aspectos, né? Então, vamos começar com conservação do momento linear, né? O momento linear de uma partícula, P, é tal que dp dt é igual a F. F aqui é uma força ou a soma das forças. Se, olha só, condicional, se a soma das forças for igual a zero, como no caso de um sistema de N partículas interagindo entre si, na ausência de forças externas, dp dt é igual a zero. Portanto, P é conservado. P é igual a P0. Né? Então, a gente poderia até escrever, né, uma lei de conservação como sendo assim, né? P igual a P0. P0 é um vetor constante. É uma lei de conservação, mas condicionada à não existência, no caso de um sistema de partículas, né, não existência de forças externas. Né? P igual a zero. Momento angular também é uma grandeza que é conservada se as somas dos torques, né, esse for igual a zero. Então o momento angular se conserva. Nos dois casos, nossa, temos grandes consequências, né, em relação a esses fatos, né? Por exemplo, a gente pode explicar o movimento dos foguetes. Ejetando massa a uma determinada velocidade, um foguete pode se acelerar no espaço livre, no espaço sideral. Aqui eu tenho um efeito que a gente sempre presencia, né? Uma patinadora repentinamente aumenta sua velocidade angular, né? Ou melhor, exatamente, ela aumenta sua velocidade angular, mas existe a conservação do vetor, né, L, que é o momento angular. Então, a patinadora aumenta a velocidade angular, né? De forma que existem consequências bem interessantes para essas duas leis de conservação. Elas são bem importantes na física, né? Energia, a gente não sabe, mas o fato... Por quê? Né? Mas o fato é que a energia total no universo é constante. Né? A gente escreve dE dt é igual a zero. Assim o é. É uma característica da energia total, sempre, conservação da energia total. No entanto, a energia mecânica, ela não é sempre conservada. Essa é condicional. Ou seja, a energia mecânica se conserva, dE dt, agora estou falando de energia mecânica, não é igual a zero, isso aqui é uma lei de conservação, mas isso se aplica apenas ao caso em que as forças que agem sobre a partícula, se essas forças forem forças conservativas. Então, é uma lei de conservação da energia mecânica que é condicional. A conservação da energia total de um sistema, né, é sempre constante. Né? Ou seja, dE dt é igual a zero. Então, eu quis exemplificar, né, esse caso aqui. Vamos também discutir a conservação da carga elétrica. E essa conservação da carga elétrica é uma lei de conservação absoluta. A gente não sabe por que isso, claro que não, mas a gente encontra formas, né, de descrever esse fato. Ou seja, de que a carga elétrica sempre se conserva em todos os processos físicos. Isso não quer dizer, né, que partículas dotadas de cargas elétricas não possam desaparecer. Podem. Mas espera aí, mas como é que pode uma partícula dotada de carga elétrica desaparecer e ainda assim a carga elétrica se conserva? É simples.
ela tem que desaparecer juntamente com a sua antipartícula, né? Elétron e pósitrons, né? Por exemplo. O fato é que nós temos muitos fenômenos, né, nos quais eu tenho o simples desaparecimento de partículas, mas elas desaparecem junto com as antipartículas, né, que é esse processo que nós estamos discutindo aqui, né? A partir de fótons, podemos criar duas partículas dotadas de carga elétrica, mas uma com carga positiva e outra com carga negativa. A soma das cargas é igual a zero. É isso que é a lei de conservação. Ou duas partículas podem se aniquilar, mas uma é uma partícula de carga positiva e a outra de carga negativa, como no caso do elétron e o pósitron. Então, isso é muito curioso, né? Repentinamente, um fóton dá lugar, né, a duas partículas, mas é uma partícula antipartícula. A carga antes é igual a zero e a carga depois também é igual a zero, porque essa carga positiva é a outra carga negativa. Ou seja, partículas podem aparecer e desaparecer, mas para isso elas têm que aparecer em pares e desaparecer em pares, né? Muito bem, então vamos prosseguir, né? A conservação da massa, né? Aqui eu tenho, claro, uma brincadeirazinha, né? Onde se coloca aqui esse fato, né? É de que a soma das massas, né, do televisor e do indivíduo que assiste, né, em 1990 é a mesma de 2008. Né? Então, isso aqui é uma ilustração do princípio da conservação da massa. A massa é conservada ao longo do tempo. Né? É claro que isso aqui é uma piadinha, né? Mas, de qualquer maneira, é essa a ideia. É essa a ideia. Agora, o que é importante que se compreenda é que a gente vai usar o princípio da conservação da massa, mas ela não é sempre conservada em todos os processos físicos. Né? A gente sabe que, no caso da fissão, por exemplo, a massa é menor depois do processo de fissão, né? Ou seja, esses dois objetos aqui, né, esse e esse, têm uma massa que é menor do que, por exemplo, a do urânio-235 antes desse processo de fissão. É claro que com isso, né, uma parte da massa, né, ela é transformada em energia. É assim que funciona o princípio de funcionamento das bombas atômicas, por exemplo. Né? Então, massa não é sempre conservada no nível atômico, no nível subatômico. Né? Agora, para o que interessa para a gente vai, então, estipular, né, que a massa se conserva em outros processos. Por exemplo, quando do movimento de um fluido. Ninguém nunca viu massa desaparecer quando um fluido se movimenta. Né? Então, muito cuidado só em relação com esse princípio da conservação da massa. Né? Muito bem. Então, vamos agora ao que interessa. Né? Quando eu tenho grandezas físicas distribuídas no espaço, eu introduzo uma densidade associada a essa grandeza física. Né? E essa densidade é quanto eu tenho, por exemplo, de massa por unidade de volume, ou quanto eu tenho de energia elétrica por unidade de volume. A outra grandeza que é importante é que os constituintes de um determinado sistema podem estar em movimento, cargas elétricas podem estar em movimento. Então, aqui tem uma segunda grandeza física, que é a densidade de corrente. E ela é definida como essa densidade aqui vezes a velocidade. Essas duas grandezas físicas são fundamentais para a gente analisar a questão das leis de conservação. Né? Então, vamos agora ao significado, né, de cada uma delas. Em primeiro lugar, né, a massa contida num determinado volume, ela é a integral de volume, né, integral de volume da densidade. Então, se eu tenho aqui uma esfera, né, a massa contida
no interior da esfera é a integral da densidade. Essa densidade pode ser ou não constante, né? O fato é que também no caso da carga elétrica, a carga total no interior de um volume é igual à integral de volume da densidade de carga elétrica, que eu indico aqui como ρQ. E a energia, quando eu tenho campos elétricos e magnéticos, a energia armazenada numa determinada região do espaço, cujo volume é V, né? Porque aqui sempre eu estou levando em conta a questão do volume. Então, a energia elétrica é igual à densidade de energia elétrica, né, no volume. Muito bem. Agora eu vou definir, né, o fluxo através de uma superfície da densidade de corrente. E esse fluxo, por outro lado, ele me dá a taxa por unidade de tempo, que, por exemplo, a massa passa naquela superfície considerada, né? Pode ser, por exemplo, essa superfície aqui. Então, se eu considerar essa superfície, eu vou, por exemplo, no caso da carga elétrica, eu vou determinar quanto de carga elétrica, né, por unidade de tempo atravessa essa superfície aqui. Quando eu calcular a integral, que pode ser fechada e pode ser aberta. Aqui no caso, na realidade, eu estou considerando uma superfície fechada, que é o que a gente vai utilizar em seguida, mas pode ser uma superfície aberta também, né? Ela determina, então, quanto de carga, quanto de massa, quanto de energia por unidade de tempo passa através dessa superfície, né, de área A. Essa integral aqui não precisa ser necessariamente, né, ao longo de uma superfície fechada. A gente vai considerar a superfície fechada, mas não necessariamente. Muito bem, então essas são as grandezas físicas, né, que são relevantes, né? Então eu tenho que aprender a calcular o fluxo, né, do vetor J, né, através de uma superfície, né? Pode ser uma superfície cilíndrica, né, como essa aqui, né? Por exemplo, eu poderia considerar só nessa superfície cilíndrica, né? Nessa superfície cilíndrica. Por exemplo, né? Só na superfície do cilindro, nesse caso a superfície é aberta. Aqui também o fluxo do J, através dessa superfície, é uma superfície aberta. Agora a gente vai precisar, no caso da superfície fechada, na realidade, né? Muito bem, dada essa introdução, vamos agora então à equação da continuidade, que é a equação básica, né? É uma das equações básicas, né, da mecânica dos fluidos. A equação da continuidade é isso aqui, é uma equação simples. Olha, dρ dt mais divergente de J, é por isso que o divergente é tão importante, né? É igual a zero. Quem é J? J pode ser o vetor densidade de corrente elétrica, pode ser o vetor densidade de corrente, no caso da massa, pode ser esse ρ aqui, a densidade, né, de massa, pode ser a densidade de carga, porque isso aqui se aplica a tudo, inclusive para a conservação da energia elétrica, que é condicional. A conservação da energia elétrica é condicional, né? Agora, a massa a gente vai fazer uso da ideia de que não é condicional quando se trata de um fluido, né? Massa não desaparece durante o movimento de um fluido. É isso, né? Muito bem, então, agora para deduzir essa equação, a coisa é bastante simples, né? Por exemplo, conservação da massa. Qual é a ideia? É que se eu tenho um certo volume aqui qualquer, né? Se eu tenho um certo volume aqui qualquer, e massa passa pela superfície desse volume, o fato é o seguinte, se ela passa pela superfície, uma certa quantidade de massa está fora e tem uma parte da massa que está dentro. A ideia é o seguinte, a massa que está dentro e a massa que passou pela superfície, que está fora, a soma das duas é constante. É isso. Tão simples quanto isso. Ou seja, ddt de m, que está dentro, mais a que saiu, é igual a zero. Isso é conservação da massa. Ou seja,
A massa não desapareceu, né? Se ela saiu daqui, é porque ela passou pela superfície e ela está fora. E ela está fora. Essa é a ideia, né? Bom, agora é uma coisa bastante simples. A massa que está dentro é igual ao integral de ρdv. A massa que saiu, né, por unidade de tempo, porque agora eu estou considerando da unidade de tempo, dm que saiu dt é igual ao integral. Agora é de superfície fechada, porque agora eu estou considerando, né, a superfície fechada que delimita o volume. Agora eu estou falando de superfície fechada, porque delimita o volume. Muito bem, e agora a coisa bastante simples, né? Eu tenho que usar o teorema de Gauss, né? dρ dt integro sobre o volume, né? E agora eu uso o teorema de Gauss, né? Na realidade, o que eu fiz foi isso, né? Eu estou usando aqui o teorema de Gauss, né? E eu chego, então, à equação da continuidade. Eu demonstrei. O que eu quis mostrar é tão somente que essa equação, na verdade, significa ou representa a conservação da massa. A soma, né, da massa que está dentro e mais a massa que saiu, né, essa soma é constante, sempre. E eu, então, utilizei dm total, né, igual a zero. E agora vejo a definição da massa que saiu, da massa que está dentro, e deduzo a equação da continuidade. Muito bem, essa é a equação, então, básica, né, da mecânica dos fluidos, né? Agora vamos, para encerrar a aula, uma aplicação, né, escoamento permanente. No escoamento permanente, dρ dt é igual a zero, né? De forma que, se eu considerar uma superfície de área A1, por exemplo, esta aqui, então, ΔM sobre ΔT é igual a ρ1V1, que é J1, A1, e ΔM ΔT aqui na segunda superfície, essa segunda superfície, né? ΔM ΔT nessa segunda superfície nada mais é do que J1 A1, ou seja, ρ1 V1 vezes A1, e na segunda é ρ2 V2 vezes A2. Ora, como a massa não desaparece, então eu posso dizer que ρ1 V1 vezes A1 é igual a ρ2 V2 vezes A2. Portanto, sendo J igual a ρV, J vezes A é conhecido como a vazão. É quanto de massa por unidade de tempo atravessa uma superfície. No caso aqui, né, que estamos considerando, essas duas superfícies são abertas, na verdade, tá certo? Depois eu vou analisar o caso da superfície fechada. A equação da continuidade, nesse caso, é uma equação para vazão. A vazão é igual, ou seja, J1 V1, né, é igual, na realidade, aqui é J1 A1, eu cometi um equívoco, J1 A1 vezes J2 A2, né, é igual, né, J1 A1 igual a J2. Se a densidade for constante, temos essa equação bastante simples, né, A1 V1 igual a 2 V2. Portanto, se aqui eu tenho uma determinada área A1 e aqui a velocidade é V1, então A1 V1 é igual a A2 V2. Aqui eu tenho uma outra área, né, A2, e aqui tem uma velocidade V2. Então é uma identidade bastante simples, né, na realidade, né? Se, em geral, a densidade é constante, né, o fluido é incompressível, então a equação da continuidade é esta. Vamos a uma derivação para encerrar, bastante simples. Aqui eu estou realmente recapitulando, né? A vazão é sempre igual, né? Que de novo, né? Aqui eu acho que continua o equívoco. J1
A1 é igual a J2 A2. É um equívoco meu, na verdade, né? Muito bem, e a equação, portanto, quando a densidade é constante, se escreve assim. Para encerrar a aula, vamos ser agora um pouquinho mais formais, né? Ou seja, vamos utilizar, né, no caso de escoamento permanente, né, onde dρ dt igual a zero, essa expressão. A integral ao longo de uma superfície fechada, né, a integral ou fluxo, né, de J através de uma superfície fechada igual a zero. E agora a gente escolhe essa superfície aqui. Olha, são na realidade, como uma superfície fechada, nós temos na realidade três superfícies, né? Olha, três superfícies. Duas já estão aqui e a outra superfície é essa aqui. Pronto. Aqui eu tenho uma superfície fechada, né? Veja que, digamos, o fluido esteja se movimentando nessa direção e nesse sentido. Então, a normal aqui, veja, ela é igual a menos J dividido pelo módulo de J, né? Consequentemente, quando eu calcular nessa superfície aqui, eu vou obter um valor negativo, ou seja, aqui, nessa primeira superfície, eu tenho J1, eu tenho J1, né, vezes A1, agora com sinal menos, né? O fluxo de J através dessa superfície, como essa superfície normal é perpendicular, né, às linhas de corrente, então o fluxo dessa superfície aqui é igual a zero. E finalmente, então, mais zero, estou considerando três superfícies, né? E finalmente eu tenho aqui mais, né? Veja, porque agora a normal é paralela à velocidade, é paralela a J, né? Mais J2 vezes A2, e isto aqui é igual a zero. Então eu calculei o fluxo nessa primeira superfície, calculei o fluxo nessa segunda superfície e na terceira superfície aqui o fluxo é igual a zero. Consequentemente, temos esse resultado. J1A1 é igual a J2A2, ou ρ1V1 vezes A1 é igual a ρ2V2 vezes A2. Né? Uma aplicação simples, como a gente sabe, é aquele da torneira. Né? Se eu reduzir a área com o dedo, eu vou aumentar a velocidade e, consequentemente, a água vai cair mais longe, né, do que nesse caso que eu considero aqui. Por quê? Porque a velocidade agora, como eu reduzi a área, a velocidade é maior.